Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o nosso Outro Olhar é para a área social, tão falada, especialmente na política, mas certamente pouco compreendida. E por isso, este outro olhar que estamos propondo hoje, que vem do secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, do governo Leite, o deputado estadual Beto Fantinel. Qual o desafio social do Rio Grande do Sul? Qual a característica da pobreza no estado? Qual a nossa prioridade no atendimento? Quem são os nossos vulneráveis? O que o estado pode fazer? O que cabe à própria sociedade? Nós temos políticas públicas do estado para tratar disso? Assistência, assistencialismo, desenvolvimento social, inclusão produtiva, enfim, são assuntos que permearão os nossos 30 minutos de conversa por rádio e um pouco mais de tempo para a internet. Beto Fantinel é formado em Ciências Sociais pela Universidade de Santa Maria, pós-graduado em Ciência Política e Economia. Deputado estadual, já foi assessor especial do governador José Ivo Sartori, onde, por sinal, nos conhecemos e ficamos amigos, e chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Cidadania. Bom dia, secretário. Tudo bem contigo? Bom dia, Kleber. Uma alegria muito grande estar aqui contigo, no Outro Olhar, dialogando de um tema importante para a nossa sociedade, que é enfrentar as desigualdades sociais e construir uma sociedade mais justa e da mesma forma, construir uma sociedade mais segura, melhor para todos nós vivermos. Sabe, secretário, que um dos propósitos do Outro Olhar é justamente pegar, às vezes, áreas que são tão faladas no dia a dia do jornalismo, da política, e a gente nem para direito para pensar. E eu queria começar um pouco por aí. Quando a gente fala disso, temos que priorizar o social, a área social, do que na verdade nós estamos falando? E eu estou perguntando para o secretário e também para o cientista social. Na verdade, nós estamos falando de uma parcela da sociedade que muitas vezes precisa de políticas públicas, aliás, precisam de políticas públicas para terem a oportunidade de serem incluídas, pessoas que estão excluídas do sistema produtivo, pessoas que estão à margem da sociedade, no sentido de não terem oportunidade. E nós precisamos entender que uma sociedade evolui na medida que as pessoas têm oportunidade de estarem colaborando para o sistema produtivo, porque além de dignificar aquele que produz, ela também gera produção para uma sociedade evoluir, né? Gera riquezas e dessa forma a sociedade melhora como um todo. O melhor programa social de uma sociedade é o emprego, é nós termos as pessoas produzindo, as pessoas tendo autonomia de gerenciar as suas vidas. Esse é o melhor programa social. Como a gente não tem esta capacidade de ter todas as pessoas num sistema produtivo, todas as pessoas inclusas permanentemente, nós precisamos de programas sociais consistentes que possam auxiliar as pessoas em alguma eventualidade, algum momento da vida, que elas não tenham esta possibilidade de se autogerirem, de terem a capacidade de serem protagonistas no sentido de ter autonomia, né, da geração do seu sustento. Então é importante ter programas sociais que cuidem, que incluam e que possam colaborar para o desenvolvimento dessa pessoa. É um pouco que a doutrina social da igreja tem essa expressão, e às vezes se usa na política também, um olhar aos que mais precisam. É um pouco disso que nós estamos tratando. É um pouco disso. Kleber, nós temos no estado do Rio Grande do Sul alguma coisa, quando nós assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Social, em torno de 1.500.000 pessoas que vivem na extrema pobreza, com menos de R$109 mensais. 1.500.000 pessoas. Hoje esse indicador... No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Depois de um ano de gestão e de políticas públicas e de construção, nós já temos alguns dados que apontam para uma superação, né, nós baixamos em quase 100.000 pessoas nessa condição neste último ano no estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos indicadores, né? Nós estamos buscando formular políticas públicas que especialmente enfrentem os temas mais sensíveis. Se existe uma unanimidade hoje na política de desenvolvimento social é que nós precisamos cuidar da primeira infância. A prática da desigualdade social, ela inicia nos primeiros dias, meses de vida. Por quê? Porque a criança com insegurança alimentar, uma criança que passa frio, uma criança que não tem uma medicação adequada, não conseguiu
cuidar da questão de saúde, ela vai ter problemas cognitivos, intelectuais de desenvolvimento. Aí quando a criança chega na escola, o pessoal diz, por que esse tem uma capacidade, esse tem uma possibilidade melhor do que o outro? Também muitas vezes, porque essas crianças passaram por algumas adversidades que não deram as mesmas capacidades e condições de desenvolvimento. Então, nós, na Secretaria, trouxemos, por exemplo, uma inovação na política de desenvolvimento social do Estado do Rio Grande do Sul. Criamos o Departamento de Primeira Infância. Nós agora lançamos há pouco tempo um programa chamado Mãe Gaúcha, que vai atender mães na condição de pobreza e pobreza extrema, entregando um kit, que é um kit da chegada do bebê. A partir da 28ª semana de gestação, a mãe vai ter que fazer o pré-natal, fazer o acompanhamento. Nós vamos disponibilizar um kit com itens de roupas, de roupinhas, de cuidado com essa criança, que vai permitir que nós tenhamos o mesmo ponto de partida para todas as crianças. Quando nós estamos falando de primeira infância, nós estamos falando também de mães. De mães, sem dúvida. E inclusive quando a gente põe para a entrega do kit lá na 28ª semana, é justamente para a mãe poder viver esse momento, ela receber antes, ela sentir o clima, porque é importante. Todo cuidado com a criança, ele advém de uma preparação do pai e da mãe. Então é importante, nós vamos com este programa coletar informações, dados, endereço, telefone, para que nós possamos dar acompanhamento, para dizer para a mãe, fez a vacina do bebê? Está acompanhando? Tem levado no médico? Tem cuidado da higiene do bebê? Como é que está essa situação? Para que a gente possa estabelecer uma comunicação. Isso é cuidar das pessoas, isso é enfrentar o tema da desigualdade. Por quê? Porque nós queremos que esta criança possa se desenvolver e ter as oportunidades que todos têm numa sociedade que é utópico, né, pensar que todo mundo tem as mesmas condições, mas é possível que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. E para ter as mesmas oportunidades, nós precisamos garantir os direitos de cuidado com as pessoas. Ô secretário, eu vi que o governo Leite, na sua gestão, acabou mudando o nome de Secretaria de Assistência Social para Desenvolvimento Social. Qual é a discussão, qual é a tese por trás dessa mudança? Quando nós fomos convidados para estar na Secretaria de, então, Assistência Social, uma das primeiras observações que a gente discutiu com o governador Eduardo Leite é que nós gostaríamos de imprimir uma política pública de inclusão, de cuidado, de proteção, mas também de esperança. De esperança que a pessoa que está nessa condição de pobreza, de extrema pobreza, ela possa ascender, ela possa ter a capacidade de se qualificar, de se preparar. Não é porque ela está nessa condição que ela vai precisar perpetuamente de uma política de Estado, de uma política de transferência de renda, de auxílio de Estado. E o termo assistência social, ele é muito confundido ainda com um assistencialismo. O termo desenvolvimento social diz o seguinte, meu amigo, nós queremos te dar a mão nesse momento, que tu está atravessando por uma dificuldade, tens uma situação para que nós possamos te dar a capacidade de tu seres o teu protagonista da tua caminhada. Nós queremos que tu te capacite para poder ser incluído no sistema produtivo. Nós vivemos num período da história, né, que nós vemos profissões desaparecer, a gente vê transformações e nós precisamos qualificar as pessoas, especialmente aqueles que têm menos capacidade. Eu vi que vocês trabalham muito o conceito da inclusão produtiva, né? O que é isso, traduzindo? Nós buscamos o termo da inclusão socioprodutiva justamente para que possamos dar ferramentas àquelas pessoas que precisam ser assistidas, seja nas políticas de segurança alimentar, na política de transferência de renda, que ela tenha capacidade de buscar uma qualificação. Nós lançamos um programa, o Empreender Social RS, que ele busca, Kleber, observa bem, busca a incentivar, a dar conceitos de empreendedorismo. Por quê? Porque pode ter aquela mulher que faz um bom bolo, mas ela não sabe quanto custa o pedaço do bolo que ela vende, ela não conta uma história desse bolo, ela não embala de forma adequada. E isso é possível. É possível melhorar a renda a partir dos conhecimentos de precificação de valor, de embalar de forma mais adequada aquele bolo, para agregar valor, porque nós não estamos dizendo aqui que o bolo vai tirar ela da situação de pobreza, mas nós estamos dizendo aqui que uma família que vive na condição da extrema pobreza ou de pobreza, que possa agregar diariamente 5 ou 10 reais na sua renda,
né? Quando a gente fala em extrema pobreza, Kleber, a gente está falando em menos de R$ 109 mensais. Então, uma pessoa que trabalha 20 dias por mês, faz um bolo, e ela conseguiu agregar, né, mais R$ 10 por dia, é R$ 200. É muito mais do que ela está hoje. Então, a inclusão socioprodutiva é dar capacidade para as pessoas protagonizarem as suas vidas a partir da inclusão, da tarefa de estar incluídos no sistema produtivo, de empreender, de trabalhar, de pôr a sua mão de obra à disposição da sua... O que é esse conceito que também vocês usam bastante? Porque cada área vira a sua linguagem própria, né? O jornalismo também tem isso. E às vezes quem ouve nem entende tanto e algumas coisas passam batido. Por isso que eu aproveito a tua presença aqui para a gente ir depurando. Por isso o outro olhar. O que é segurança alimentar, secretário? Quando a gente fala disso, a gente está falando do quê? Em 2021, Kleber, nós tivemos um levantamento sobre a insegurança alimentar no Brasil. E o Rio Grande do Sul apresentou um dado muito preocupante. 14,1% das residências do estado do Rio Grande do Sul apresentam insegurança alimentar grave. Que é o quê? O que é insegurança alimentar grave? É a família, é a pessoa que não faz as suas 3 refeições diárias, ou se ela fizer, ela não sabe se vai fazer a próxima. Então ela vive com uma insegurança alimentar. Ela não sabe se vai fazer as 3 refeições. E até pode fazer, mas não sabe se vai ter a próxima refeição. Esse dado nos remete a um número aproximadamente de 1.700.000 pessoas que vivem nessa condição viviam nessa condição em 2021. O estado do Rio Grande do Sul, Kleber, nunca teve uma política pública robusta na área de segurança alimentar. Se nós formos buscar em outros estados, existem políticas robustas e de orçamentos significativos. Orçamentos maiores que todo orçamento da nossa secretaria para a área da segurança alimentar. Então nós começamos a desenhar uma estratégia, porque a segurança alimentar vai muito além da cesta básica, que nós avançamos, porque no último ano aplicamos R$ 20 milhões junto com o Tribunal de Justiça na entrega de cestas básicas para comunidades que passaram por alguma situação. Por exemplo, eu cito aqui, lá em Ametista do Sul, foi fechado os garimpos e a comunidade ficou desempregada. Nós empregamos lá, né, 2 entregas, mais de 2.500 cestas básicas para aquela comunidade, para superar aquele momento. Nós tivemos em Miraguaí, incendiou um frigorífico. Nós encaminhamos cestas básicas para que aquelas pessoas que ficaram a partir daquele momento desempregadas pudessem organizar sua vida e pudessem cuidar, né, da alimentação. E nos eventos climáticos, nas questões relacionadas também à seca, né, que nós fomos assolados, existe insegurança alimentar, Kleber, muito forte na zona rural, que é uma realidade que para muitas pessoas é invisível. A situação, ela imaginar. Existe, e nós conseguimos pela primeira vez construir um plano de segurança alimentar, né, do estado do Rio Grande do Sul, na Câmara de Segurança Alimentar do Estado, da Câmara de Intersecretarias do Estado, pela primeira vez alinhado com o plano plurianual. Para que ninguém passe fome. Para que ninguém passe fome. O que nós queremos? Organizar a educação, a saúde, o desenvolvimento rural, a agricultura. Então, são várias pastas que trabalham dentro das suas estratégias para que nós possamos enfrentar o tema. O Estado do Rio Grande do Sul é um estado produtivo, de agricultura forte. Nós precisamos organizar para que nós possamos enfrentar esse tema. Inclusive, nesse momento, nós adquirimos R$ 20 milhões da agricultura familiar, né? Então, nós estamos estimulando o pequeno agricultor a entregar o alimento para que nós possamos entregar para as zonas de insegurança alimentar no estado do Rio Grande do Sul. Ô secretário, tem estados em que a pobreza é mais fotografável, mais geolocalizada até, tipo o Rio de Janeiro com as favelas, no Nordeste claramente. O retrato da pobreza do Rio Grande do Sul talvez seja mais pulverizado, né? Qual é o panorama da pobreza no Rio Grande do Sul? Onde é que ela está? É grandes centros? O senhor acabou de falar que até no campo ela está. Qual é o diagnóstico da pobreza no Rio Grande do Sul? De fato, tem outros estados que ela é mais concentrada. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul algumas áreas com relevância na insegurança, na pobreza e, consequentemente, na insegurança alimentar. A região metropolitana, né, tem um indicador forte de insegurança alimentar e de pobreza e extrema pobreza. E também nós temos
na zona sul e fronteira do estado, indicadores mais grave. de mais grave. Inclusive, eu tenho discutido isso dentro com os próprios colegas secretários, que existem regiões que nós precisamos avançar com uma política de agroindustrialização, industrialização do setor primário, porque nós temos setores que produzem, mas que eles utilizam a sua produção, os seus grãos, eles saem dali e vão direto para o porto. A gente não beneficia, não agrega valor. E se nós tivermos a capacidade de buscar agroindustrializar, fomentar que a gente possa fazer da agricultura também um beneficiamento, porque o beneficiamento ele gera o emprego, né, que as pessoas acabam se dedicando para beneficiar aquele produto, gera riqueza local e gera todo o comércio, todo um envolvimento. Então, que é necessário. O fenômeno das agroindústrias, que, por exemplo, ali na Serra Gaúcha já é um pouco mais desenvolvido, com o cooperativismo e tudo mais, né? Exatamente. Nós, inclusive, é um importante, né? Eu observava junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural há poucos dias que também em regiões produtoras de tabaco existe hoje um crescimento da agroindustrialização. Por quê? Se produz o tabaco na diversidade da propriedade rural, se produz o leite, do leite se faz o queijo, se faz o iogurte e se trata um beneficiamento desse produto para agregar valor à família. Então, é importante nós estimularmos ainda mais a questão da nossa agroindustrialização. O Estado tem regiões assim que se percebe que esta é uma alternativa do desenvolvimento social e econômico da comunidade a partir do fomento da agroindustrialização das regiões. O secretário, essa pauta durante algum tempo, ou foi mais falada pela esquerda, pelo PT, isso já foi superado ou ainda é um pouco território dominado? O próprio MDB tem diversas entregas na área social no Rio Grande do Sul, o senhor que é do MDB, né? Como é que o senhor consegue separar essa discussão das ideologias, digamos assim? Acho que o papel, né, tem uma convicção, inclusive, que o papel do MDB de uma reconexão, e eu digo uma reconexão justamente, Kleber, porque em algum momento o PT tomou essa pauta e proibiu, né, e virou um assunto proibido para outros partidos políticos, as questões relacionadas ao tema social. Eu vejo que o PT não avançou e não evoluiu, então toma ainda conta de alguns nichos dentro dessa política pública, mas não domina com propriedade mais a política social. E esse é um tema importante para uma sociedade, então qualquer corrente política que se preze em discutir o desenvolvimento de uma sociedade vai ter que ter uma política robusta para a área social. E dessa forma eu vejo que o MDB e outros partidos de centro, inclusive de direita, tem também, né, buscado se conectar mais com essas pautas. Mesmo que, né, como foi bem dito aí, alguns pontos, segurança alimentar é um tema, né? Combate à fome, o PT dominou isso e domina muito ainda, né? Parece que é um assunto monopolizado pelo PT. Mas, a bem da verdade, eu posso te dizer aqui que nesse momento no estado do Rio Grande do Sul, as políticas que nós estamos desenhando e desencadeando dentro da estratégia de combate à fome nunca foram executadas nem pelos governos do PT aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não se teve uma estratégia de enfrentamento à insegurança alimentar por governos petistas aqui no estado, né? E hoje nós estamos tornando essa política uma política robusta, com uma estratégia de enfrentamento dessa temática. Então, eu vejo que nós estamos avançando significativamente e dizendo sim, nós podemos dizer sim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, sob a liderança de um secretário do MDB, né, tem avançado muito e feito coisas que o PT não fez na política de segurança alimentar, que é uma das pautas que são dominadas especialmente pelo PT. O secretário, o senhor falou ano passado, mas só para a gente pontuar, qual é a diferença entre assistência social e assistencialismo, ou desenvolvimento social e assistencialismo? Onde está esse limite aí? Olha, o assistencialismo é um dar sem buscar garantir o direito, dar aquela condição e tornar praticamente um cliente, né? Aquele cidadão vai depender dependente, né? O desenvolvimento social tem por estratégia... Onde brota muito o populismo também. O populismo, exatamente. E talvez até por causa deste fato, né? Tem alguns partidos que preferem até flertar com o assistencialismo porque mantém uma clientela.
O desenvolvimento social tem um foco, um objetivo muito, muito assertivo, que é o seguinte: nós queremos te garantir o teu direito nesse momento que tu passa por uma dificuldade, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos que tu não dependa desse programa amanhã, que tu tenha o protagonismo. Então a gente quer te qualificar, a gente quer te ver incluído no sistema produtivo, a gente quer te ver empreendendo, a gente quer uma outra oportunidade para ti. Tua vida tem que ter esperança. Tu tem que ser o protagonista da tua vida, não uma política permanente de Estado que muitas vezes aprisiona essas pessoas, né? E faz com que as pessoas percam a esperança de serem protagonistas das suas vidas. Então, a política, diferenciar o assistencialismo para a política de desenvolvimento social é importante para a evolução de uma sociedade. Eu acredito muito na política de desenvolvimento social. O secretário, e os jovens, né? O senhor um jovem, governador do estado jovem, vice-governador jovem, eu vi que teve 2 programas, eu estava olhando aí no portfólio da tua secretaria, o Universitário do Amanhã e o Partiu Futuro, né? É uma das pautas que te preocupam também. Um dos momentos mais difíceis da vida das pessoas é a juventude. É o período que tu toma as decisões mais importantes. Eu tenho um livro, acho que diz que nos 20 e poucos é o segundo nascimento, né? Porque ali tu é jogado pro mundo. Tu é jogado pro mundo. Qual é o teu futuro? Qual é a tua faculdade? O que tu vai fazer? Tu vai empreender? Tu vai para a universidade? O que tu vai fazer? E aí tu decide praticamente o rumo do resto da tua vida a partir daqueles momentos de decisão que tu toma. Bom, nós precisamos, especialmente para aquelas pessoas mais vulneráveis, dar condição dessas pessoas serem protagonistas das suas vidas dentro da lógica do desenvolvimento social. Então, por exemplo, o Universitário do Amanhã, nós buscamos um cursinho pré-ENEM gratuito para os jovens do cadastro único que se inscreveram no ProUni. Por quê? Porque a gente quer que ele tenha a possibilidade, ele saiu do 3º ano de 2º grau e o amigo dele, que tem condição, está indo num pré-ENEM pago. Ele está numa situação diferente, ele não vai fazer o ENEM porque ele não vai ter a condição de passar, de ter um bom desempenho, muitas vezes, porque não está tendo a oportunidade de estudar, de se qualificar. O que é esse programa? Ele permite que o jovem se qualifique de forma gratuita, se prepare para o ENEM e tenha um bom desempenho no ENEM. A partir daí, vai poder ser protagonista. Já está rodando. Já está rodando, né? Nós vamos para o 2º ano. Nós, no ano passado, tivemos mais de 2.500 jovens que realizaram o Universitário do Amanhã. E esse ano nós vamos aumentar para 5.000 vagas, vamos entregar kits para todos eles, apostila, uma mochila. Então nós vamos incrementar para que nós possamos estimular também os jovens a se preparar para o ENEM. Partiu Futuro, o que é? O Partiu Futuro, nós estamos trabalhando numa política de inclusão para os jovens, né, a partir que não é o estágio, ele é uma qualificação. Então o jovem recebe para trabalhar dentro da estrutura de governo e também se qualificar. Então é uma diretriz que nós vamos, pelo menos reservamos para 1.000 jovens nesse governo. Podemos expandir o programa. Serão atingidos jovens das áreas do RS Seguro, onde tem um maior índice de violência, dentro daqueles territórios, dos bairros, desses municípios, para que nós possamos pegar esse jovem, né, e dar a oportunidade dele trabalhar, se qualificar, se preparar. Então ele vai fazer uma diretriz de formação, por exemplo, em administração, né, e vai fazer essa diretriz, vai produzir lá no turno inverso durante 4 dias por semana, e um dia por semana vai fazer qualificação. Ao final de 2 anos, ele vai recebendo, né, mensalmente, e ao final de 2 anos ele vai ter um encaminhamento e também vai ter recebido recursos, né, pelo trabalho que ele vai desempenhar dentro da estrutura do Estado. Para a gente ficar nesse percurso da vida aí, falamos de criança, de mulher, de jovem, e os 60 mais, os idosos. Esse é um assunto, Kleber, que merece também muita atenção. O Estado do Rio Grande do Sul é o Estado que mais envelhece. O Estado do Rio Grande do Sul, de cada 5 pessoas, uma tem mais de 60 anos de idade. Que bom, nós estamos envelhecendo, né? Já são 3 anos que nascem menos pessoas no Estado do que vem a óbito. E ascende, né, a nossa curva, a tendência e aumentar. E a gente quer isso, né? A gente trabalha para isso. A gente precisa fazer um envelhecimento saudável. E eu vejo que o Estado do Rio Grande do Sul vai precisar trocar o pneu do carro
com ele girando, porque nós estamos envelhecemos, e nós não temos estruturas públicas pensadas para esse envelhecimento. Posso te dizer isso? Observando, por exemplo, a judicialização da institucionalização dos idosos. O que é isso? As pessoas vão lá entrar na justiça e dizem assim, o Estado tem que abrigar meu pai, meu avô no asilo, né, LPI, e pagar porque nós não temos condição de cuidar. Isso também está sendo fator de empobrecimento das famílias, porque muitas famílias desejam cuidar do seu ente e acabam tendo que alguém sair do serviço, ou muitas vezes até tirar o jovem da escola. Então nós estamos já iniciamos um projeto para avançarmos na construção de centro-dia. O centro-dia é um espaço onde o idoso pode ser vai de manhã e sai no final do dia. Então a família vai poder entregar lá o idoso lá, chegar com ele, deixar ele às 7 da manhã e buscar às 19 horas da noite. Nós vamos iniciar com um programa com a construção de 20 centros-dias, com cofinanciamento, né? 33% vai ser da Secretaria de Desenvolvimento Social, 33% da Secretaria de Saúde e os outros 33% será dos municípios que aderirem, né, que buscarem a construção desse programa. Por quê? Nós precisamos cuidar dos nossos idosos, fazermos com que eles possam envelhecer de forma saudável, segura, e aqueles que têm algum tipo de limitação, que precisam ter um cuidado maior, possam estar no centro-dia, né, e não romper os vínculos com os familiares, porque não existe nesse circuito coisa pior do que romper o vínculo com a família. Ter que ir abrigar ele na LPI numa outra cidade. Que é a LPI? É uma instituição de cuidado de longa permanência de idosos, né? Então a gente acaba tendo que internar ele lá, a família de outra cidade, ele acaba perdendo o convívio familiar. Então a gente quer estimular a política do centro-dia, a gente quer estimular a política do envelhecimento saudável. Nós estamos desenhando uma série de estratégias, inclusive do RS Amigo do Idoso, para que nós possamos formular políticas públicas e fazer com que as cidades possam debater esse tema. Kleber, esse é um ano eleitoral. Nós precisamos discutir a política do idoso, porque o Estado envelhece e nós não temos equipamentos preparados para o envelhecimento do Estado. Você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes, eu convido para seguir conosco nas redes sociais, quando nós vamos continuar um pouco mais de conversa com o secretário Beto Fantinel. Siga na nossa programação e até o próximo sábado aqui na Bandeirantes. Secretário, sabe, são tantos desafios e eu queria te perguntar assim, quando o governador Leite te convidou, né? Qual é a macrovisão estratégica? Um monte de desafios, vocês não vão conseguir fazer tudo, né? Talvez não tenha o perigo de fazer um pouco de cada coisa, não fazer nada direito. Como é que vocês enxergam, digamos assim, macro senso, a estratégia de política social do governo Leite? Nós definimos pontos importantes para enfrentar essa temática. Então, né, como a gente já recorreu no tema aqui, a primeira infância é um ponto importante, né, e significativo, porque sem enfrentarmos o tema da primeira infância, nós não enfrentaremos os outros temas, né? Nós precisamos cuidar da primeira infância. Enfrentar o tema da garantia de direito, da questão da segurança alimentar, que é um tema importante e que precisava de uma política mais robusta e estratégia. Muitas vezes a política... Vocês estão fazendo escolhas, né? Escolhas que vão refletir nesse primeiro momento, né? Não apenas na melhoria de indicadores, mas na melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão nessa condição. Se nós cuidarmos bem da criança, nós, por exemplo, Kleber, nós lançamos um programa, e é emocionante, um piloto que se chama RS Nutrir Infância. Nós entregamos cesta básica em 3 regiões do estado, as regiões com indicadores de pobreza mais elevados, que tem o programa Criança Feliz. Então nós passamos a entregar no final do mês uma cesta básica na família e começamos a avaliar com as equipes. A gente observa a família dizendo o seguinte: nós conseguimos melhorar a condição do nosso bebê, porque a partir da cesta básica a gente não gastou dinheiro no feijão e no arroz, e a gente conseguiu comprar fruta e iogurte que nós não conseguíamos dar para ele. Então isso é profundo no sentido de permitirmos uma transformação na vida daquela família e nas condições que nós estamos dando num horizonte futuro para aquela criança. Então, estrategicamente, nós fizemos escolhas que vão impactar na política pública, vão impactar na vida das pessoas, na redução de números e de condições de vulnerabilidade das pessoas. Então,
A gente não tem a pretensão de conseguir tirar todo mundo da extrema pobreza nesse governo, mas nós temos a pretensão de melhorar a renda dessas famílias. Então nós estimulamos elas para capacitação, para inclusão, porque se ela melhorar um pouco a renda dela, ela vai melhorar a vida de toda a família. E isso vai impactar na vida da criança, que vai impactar na formação dela, para ela ser protagonista da sua vida. Então, nós temos escolhas estratégicas dentro de uma macro política pública, que são escolhas emergenciais e que impactam na vida dessas famílias, melhorando as condições dessas famílias. Ô, secretário, como ser humano, assim, né, cientista social, o que te move? Agora o secretário podia estar lá na Assembleia. O que te move pessoalmente para ter escolhido labutar na área social, que é uma área que teve grandes nomes na história do Estado e do país? Kleber, o que me motiva a estar na política é a possibilidade de construir uma sociedade melhor, mais justa, de impactar na vida da comunidade, de fazer transformações. Eu costumo dizer, em períodos eleitorais e quando converso ou discurso, falo sobre as questões da vida da comunidade, que as coisas só valem a pena, né, se a gente pode ver transformações e produzir transformações. E as pessoas, o cidadão mais rico, né, de uma comunidade, ele pode impactar talvez na rua dele, mas jamais vai impactar na vida de uma comunidade, de uma sociedade, de um estado. E a política permite isso. Então toda decisão, quando a gente tomou a decisão de construir, por exemplo, o kit da Mãe Gaúcha, né? Esse kit vai atingir 40 mil mães, 35, 40 mil mães anualmente. Ele é potente naquela realidade. Ele é potente naquela realidade e vai produzir uma possibilidade de cuidado com essas crianças que vai refletir no futuro delas. Eu acredito na política como instrumento de transformação da vida das pessoas. E isso me motiva muito. Para quem me conhece sabe que, embora eu tenha tido passado pela política de desenvolvimento social lá no Ministério da Cidadania, as minhas pautas é a agricultura, é a educação, também a questão social, porque eu não acredito numa sociedade que possa evoluir sem combater as desigualdades. Mas esse convite foi um convite que mexeu com a capacidade de exercer aquilo que eu sempre tenho reafirmado na minha caminhada política. Impactar a vida das pessoas, melhorar. E se nós melhorarmos e enfrentarmos as desigualdades, nós vamos melhorar não apenas para aquelas pessoas que precisam e que vão ter a sua vida impactar diretamente, mas nós vamos melhorar o ambiente da sociedade. Com mais justiça social, a gente tem uma sociedade mais segura, mais pacificada, uma sociedade mais desenvolvida, porque eu não consigo acreditar que nós possamos produzir e acreditar num desenvolvimento onde a gente sai da porta de casa, onde tem lá a grade, e no outro lado da rua tem uma pessoa em situação de rua, alguém passando fome, alguém pedindo uma oportunidade. Se nós não enfrentarmos esses temas, nós não poderemos dizer que nós temos uma sociedade desenvolvida. Nós teremos uma sociedade, mas não uma sociedade desenvolvida no mais profundo do conceito do desenvolvimento. Uma sociedade que vê uma pessoa, um irmão, um semelhante numa situação degradante e não se sensibilizar, nós precisamos refletir para onde nós estamos indo. Se trata, no fundo, de não desistir do ser humano, né? Não desistir das pessoas. O tema social, de fato, ele é muito desafiador. Nós temos muitos problemas de cuidar, de acolhimento, de pessoas em situação de rua. É complexo a temática. Mas se nós pudermos produzir transformações na vida das pessoas, se nós pudermos impactar e melhorar as condições que a sociedade vive hoje, eu acredito que nós podemos fazer as transformações e construir uma sociedade melhor. Tem alguém que te inspira, secretário, na política e na área social, de um modo especial? Olha, Kleber, na política eu tive boas experiências, aprendi muito na vida pública, mas eu sempre digo para os meus professores, eu tenho um professor que sempre me convida, Beto, tem que fazer um mestrado, doutorado, né? Sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, eu digo, o meu doutorado eu fiz ao lado do governador José Sartori. O Sartori, com a simplicidade, com a humildade dele, com o jeito, né? Para aquelas pessoas que talvez não convivem tanto assim, o Sartori ele tem uma compreensão filosófica profunda, tem uma compreensão de sociedade evoluída,
formado em filosofia, né? E o Sartori demonstra todo esse conhecimento, né? Pela forma, Então, eu aprendi a admirar muito o governador Sartori. É um grande mestre, né? Acho que foi um governador que conseguiu reativar pautas importantes para o presente e para o futuro do Rio Grande. Nós tínhamos aqui enterrado pautas como as privatizações, que são essenciais e que ocorrem no mundo inteiro. E o Rio Grande do Sul era um assunto proibido. E teve coragem, porque enfrentar os temas, muitas vezes adversos, é produzir transformações que melhoram a vida, inclusive daqueles que criticam em algum momento. Mas precisa de coragem, precisa de determinação. E, acima de tudo, precisa acreditar que o resultado final é mais importante do que o julgamento inicial. Sem dúvida nenhuma. O resultado final, quando tu acredita que o resultado final vai ser mais importante do que a crítica inicial, que o julgamento inicial, tu pode e tem capacidade de produzir transformação. Se tu ficar refém das críticas momentâneas, casuais, né, como diz o Sartori, né, nós não conseguiremos evoluir. E uma sociedade precisa disso. Precisa de liderança. Inclusive, o conceito de liderança é alguma coisa que a gente precisa começar a refletir de novo. Muito, porque com o advento das redes sociais, o cidadão que é o líder, que tem a informação, ele não mais utiliza a informação e não mais lidera. Ele se torna liderado pelas ondas das redes que produzem sentimentos que muitas vezes não correspondem com a realidade, com o que precisa ser feito. Mas, pela popularidade momentânea, se prefere ir pelo caminho mais fácil. Eu acredito no caminho que produz a transformação. Então, o Sartori é alguém que sempre, desde que trabalhei com ele, passou a ser uma inspiração no sentido... Referencial. Mais um referencial no sentido de ter capacidade de promover a transformação, mesmo com a adversidade momentânea. Mesmo na dificuldade, né? Ô, secretário, e agora estão querendo que tu sejas candidato a prefeito de Santa Maria. Que tal, para terminar, esse desafio, essa possibilidade? Santa Maria é a quinta maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. É muito honroso a possibilidade de pôr um nome à disposição da comunidade. Quem faz sempre a avaliação e escolhe os eleitores. Mas é um desafio. É um tema que mexe com a gente, porque é uma caminhada, a gente vem fazendo uma caminhada política, tentando, né, imprimir um pouco do que a gente acredita na vida pública, de transformações, de melhorias, e eu acredito que o Executivo é o espaço que permite, né, com bastante energia, fazer as transformações, né, profundas de uma sociedade. E eu fico muito feliz com essa possibilidade. A gente tem conversado com os partidos políticos, é uma possibilidade existente, real, mas uma candidatura, Kleber, ela tem que ser produzida também pela vontade das lideranças, das pessoas, da comunidade, e ela precisa ter corpo político. Ninguém pode ser candidato dele mesmo. Então, a gente tem feito muito diálogo, muita construção, para que nós possamos deixar este assunto de forma madura, porque... Mas, se bem entendi, tu estás aberto a essa possibilidade. Sem dúvida, a construção política... Acho que quando a gente entra na vida pública, tu só sabe como tu entra. Né? Para onde tu vai, já não depende mais muito de ti. As pessoas, né, às vezes eu vejo um falando para o outro, tu vai ser governador, tu vai não sei o quê. Isso é muito, não é uma vontade pessoal. Isso é o que tu desperta no coletivo, no teu entorno, na volta. Existe candidaturas. As circunstâncias Mudam muito, né? Existe sim aquele que quer e acaba sendo candidato, vai lá num lugar e é candidato, mas que não produz transformação, não pauta um debate eleitoral para te ter participação política, pautar o debate, construir, mesmo em uma circunstância, né? Tem processos que o cidadão não foi vitorioso, mas pautou o processo eleitoral. Então, o assunto que não era debatido veio para o centro do debate, colaborou com o futuro daquela comunidade. Quem faz isso? É quem tem um grupo político, quem tem pessoas, quem tem partidos, quem desperta na sociedade a capacidade de liderar. Olha, esse pode nos liderar. Então, eu fico muito feliz com a possibilidade, tenho dialogado muito, conversado, é um desafio, eu tenho me sentido muito bem na produção de transformações e na construção de uma política pública na área de desenvolvimento social, mas também não me furtaria de estar à frente de um projeto de transformação da quinta maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, de uma cidade que tem
a capacidade de transformação, porque é uma capacidade é uma cidade universitária de produção de intelectual, de conhecimento, é uma cidade que pulsa, uma cidade que todo ano absorve muita gente que vem de todos os lugares, uma diversidade cultural, uma diversidade de pessoas. É uma cidade gigante, é uma cidade que certamente motiva qualquer um a estar à frente dela para se produzir transformações. Em Santa Maria tem muitas pautas que precisam ser superadas, inclusive a de geração de oportunidade, de emprego. Nós temos um debate sobre a retenção de talentos. Nós formamos muito e o pessoal vai para fora. A gente não quer obrigar que as pessoas fiquem lá, mas será que nós não podemos criar um ambiente melhor para a pessoa dizer que eu quero investir aqui, eu vou fazer a minha startup aqui, eu vou fazer o meu investimento aqui em Santa Maria. Então é instigante, a gente tem conversado, é uma possibilidade. E Santa Maria é uma cidade que é uma cidade acolhedora e certamente merece, né, ter um grande debate eleitoral e a construção de um projeto de futuro, porque falar de Santa Maria é falar também do Rio Grande. É uma das capitais do Rio Grande, de uma das regiões. Secretário, obrigado, bom trabalho aí, que Deus lhe abençoe nessa caminhada, nessa jornada, seja ela qual for. Kleber, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, né, eu sempre acompanho, né, o Outro Olhar, acho que é de fato um outro olhar, e a gente poder falar de forma tão aberta da questão social para a comunidade. A sociedade precisa discutir a questão social. Ela impacta a tua vida. Tu tá saindo de casa agora, tu vai sair do portão da tua garagem, tu vai ver uma realidade ali fora que, né, precisa de uma política pública para interferir naquela situação. E nós queremos construir uma sociedade melhor. Para ti viver numa sociedade mais justa, mais segura, melhor, uma sociedade que vive em comunidade. A gente quer construir um espírito comunitário de vida coletiva, de um ambiente melhor. É isso que nos motiva a estar à frente na área social. Então, eu quero agradecer muito, Kleber, a possibilidade de fazer esse diálogo com a comunidade e dizer para os gaúchos que esse não é um tema apenas de governo, é um tema também da sociedade, porque nós demos boas provas de solidariedade aqui no estado do Rio Grande do Sul, nas adversidades, e a participação da comunidade na transformação social, ela é fundamental. O governo é incapaz de produzir todas as transformações que estão à nossa frente na área social. Também tem isso, né? Não é uma pauta só de governo, né? Exatamente, é da comunidade. Secretário, obrigado. Obrigado, Cléber. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.